se o Palmeiras vai fechar. O que eu sei é que o Abel deu o aval para a Leila caminhar com o negócio. Se vai fechar ou não, é um outro problema. Ele vai se... é minha opinião. Eu não sei se a torcida do Palmeiras gosta ou não da ideia de ter o Gabriel Barbosa. Essa é uma questão. Mas eu tenho certeza, olhando pelo perfil do Gabriel e olhando pelo perfil do treinador, que eles vão se dar muito bem. Galera, esse assunto Gabigol no Palmeiras tá dando muito o que falar nesse assunto. O pessoal aqui da ESPN Brasil falaram, Abel Ferreira ontem não quis tocar muito nesse assunto, sobre o Gabigol. Vamos acompanhar aqui a mídia falando, o Pascoal trazendo aí informações sobre a possível chegada do Gabigol. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo, galera. E Abel Ferreira sobre uma possível ida de Gabigol para o Palmeiras. Se a Leila te perguntasse, Abel, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, te interessaria com um trabalho ali para tentar contratar? Hoje ele pode assinar o pré-contrato. Qual seria a sua resposta para presidente do Palmeiras? Olha, ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu. Esse não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro, mas eu também disse aqui publicamente para a Leila não vender nem o Estevão, nem o Hendrick, nem o Luís, e ela vendeu. Não quero estar a alimentar uma novela, porque isso às vezes há muitos jogos por trás e eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Os meus jogadores conhecem-me, sabem qual é o meu perfil, sabem quais são os valores que eu tenho incutidos dentro do nosso grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que nós vemos dentro das quatro linhas. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isso, dizendo só que não é nosso jogador, não vou falar desse jogador. A única coisa que te vou dizer é que conto com os três que tenho aqui, o Luigi, o Rony e o Lopes. Bom, o Pascoal já trouxe a informação desde o começo da semana de que o Abel deu a Leila o aval para a contratação do Gabriel. A gente começou um debate aqui ontem que eu acho que vale retomar, até porque não deu tempo de falar exatamente tudo sobre isso, mas quando ele fala ali dos valores, dos jogadores saberem, do que tem que entregar além das quatro linhas, eu fico com uma dúvida muito grande do quanto o Gabriel encaixa nesse perfil. Me parece ser contraditório com a chegada dele no Palmeiras. Se você levar em conta o último ano do Gabriel, o último ano e meio, eu sou obrigado a concordar com você. Mas se você lembrar de antes disso, a gente vai ver que é uma outra situação. O Gabriel apagado? O Gabriel sem ser uma estrela? O Gabriel sem chamar o holofote para ele? O Gabriel sempre foi estrela. O Gabriel... Desde a base do Santos. Eu nunca vi. Mas qual é? O Dudu não é estrela? Não. O Everton, não, jogador de impacto. Igual o Gabigol, o Everton não é. Puxa vida. Não é. O que eu penso a respeito disso? O Gabriel, se não me falha a memória, o treinador que dirigia o JJ, ele adorava o JJ. Sim. Né? Por quê? Era direto, objetivo, fala na cara. Entendeu? Ele vai se... é minha opinião. Eu não sei se a torcida do Palmeiras gosta ou não da ideia de ter o Gabriel Barbosa. Essa é uma questão. Mas eu tenho certeza, olhando pelo perfil do Gabriel e olhando pelo perfil do treinador, que eles vão se dar muito bem. Mas você acha... Ele falou ali, tem uma declaração dele falando meio que do extracampo ali, que ele tem que se enquadrar, para além das quatro linhas. Acho que ele passa um recado ali já também. Isso conversa, né? Eu vou falar em conversa. Eu falo para vocês sempre, fica vermelho 5 minutos, manda amarelo a vida inteira. Fala pro jogador que você quer dele e se fizer aqui, seja claro, objetivo. Antes de contratar, você quer vir? Legal, mas aqui é assim, te interessa? Não, professor, para mim não vai dar. Sabe o que eu fico pensando? É bom que seja claro, é bom que seja objetivo. O quê, dona? Eu entendo, por exemplo, o Gabigol ter o interesse de trabalhar com um técnico
como o Abel. Claro. Isso motiva, é um grande técnico. E o projeto do Palmeiras também é um projeto muito forte. Mas se a gente for analisar o perfil das contratações do Palmeiras na era Abel, ia sair um pouco desse padrão. Sim. Porque o Gabigol, para mim, ele é a grande estrela que tem no futebol brasileiro. Eu falo da forma como ele se porta. Ele é uma estrela. E é difícil você administrar isso. Gera um problema, tá gerando no Flamengo. Ou não tá gerando? Tá gerando um problema no Flamengo. Ele Como já foi muito bom pro Flamengo, gerou um problema pro Flamengo quando o holofote saiu dele. O Gabigol, ele desde que foi moldado na base do Santos, ele já era uma estrela. Ele tá acostumado com esse tipo de tratamento. Então, assim, o Palmeiras contratar um jogador como o Gabigol nesse perfil, fora também das 4 linhas, ele romper com um padrão de contratação. Por exemplo, o Palmeiras já teve a possibilidade de contratar outras estrelas, até internacionais. O Cavani, por exemplo. Não veio. O Hulk só faltou pedir para jogar no Palmeiras. Então, eu fico só com esse... O Hulk não veio para o Palmeiras por uma questão de contrato. Do acerto financeiro. Porque o Hulk é uma questão diferente. Tá, não é porque ele não quis, é porque não chegou... É porque não chegou naquilo que ele imaginava. Aí é uma outra situação. Do Gabriel, eu tenho só a minha impressão, hein? Porque eu posso estar completamente errado. E eu vou me socorrer do Zinho, que dentro do campo jogou com muitas estrelas. Com tantas estrelas que o Zinho pode até contar, dá para contar, perder a conta nas mãos, né? Para contar com quantas estrelas ele jogou, inclusive no Palmeiras. Sim. Eu juro, confesso para vocês, eu não vejo problema nenhum eu não sei se a torcida vai gostar, não vai gostar, esse é um outro problema, é uma coisa assim. Eu vejo da seguinte forma, você tem que falar para a pessoa, se você vai contratar um cidadão, contratar um jogador, você tem que falar para ele o que você precisa dele, o que você espera dele, e se ele está pronto para cumprir aquilo. Se ele estiver pronto para cumprir os requisitos que você imagina, se caminha no negócio, porque tem que falar antes, e o Abel é de falar, o Abel não é de ficar esperando o que vai acontecer, o Abel se posiciona. A presidente do Palmeiras é de se posicionar claramente. Veja o caso do Dudu. Um posicionamento claro e objetivo do que ela esperava. Né? E acho que esse plano claro e objetivo vai seguir caso o Palmeiras contrate o Gabriel. Tudo é no plano do caso contrate. Sim, claro. Que existem clubes interessados do exterior, não sei se ele vai para lá, se ele vai ficar aqui, se o Palmeiras vai... O que eu sei é que o Abel deu o aval para a Leila caminhar com o negócio. Se vai fechar ou não, é um outro problema. Aí é outra história. Mas aí, Zinho, eu acho que seria desafiador para os dois, assim. E a gente tocando no nome do Dudu, ainda me vem uma outra coisa. Dudu precisou reaprender a como ser estrela dentro de um coletivo. Se chega o Gabriel agora, ele não pode chegar maior que o Dudu. E aí tem vários aspectos. Maior no campo, maior no salário, maior com holofote. Então eu acho que seria desafiador tanto para o Abel quanto para o Gabriel. Não que não possa dar certo, mas existe um desafio. Muito, muito. Olha, assim, eu confio muito nas informações do Pascoal, mas claro, olhando todos os anos de trabalho do Abel Ferreira, característica do elenco, perfil do grupo, o comprometimento que os jogadores têm com a visão e a metodologia de trabalho do treinador, as declarações do treinador em todas as coletivas e como o time joga. Seria muita surpresa para mim essa negociação acontecer. Eu não vejo o Gabigol encaixando em nenhum desses pontos. Peraí, ele é muito bom jogador, isso que é o mais importante. Não duvido disso, muito bom jogador. Não está vivendo esse grande momento de muito bom jogador. Mas é muito bom jogador. Só que no melhor momento dele no Flamengo, existiu um encaixe para o estilo de jogo dele aparecer. Eu não vejo o Abel mudando o sistema de jogo que o Palmeiras tem hoje para jogar para o modelo, para o estilo de jogo do Gabigol. Ele citou aí os atacantes que ele tem. Vê como joga o Flaco Lopes e o Rony no esquema de jogo do Abel. Não vejo, a não ser que o Gabigol, pelo momento que vive, que não é bom, esteja disposto a mudar. Né? E eu acho que o Gabigol é inteligente. De repente, não tem mais... Pela declaração do Marcos Braz, então,
né? Quase que assim, ó, pode ir, ver o clube que te quer, assim, abriu as portas e pode sair, só que paga uma compensação. E se não for agora, no final do ano ele tá livre, escolhe para onde que ele quer ir. Ou seja, porque o Gabigol acho que não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele. Proposta de 50% de Então, aumento, 1 ano de contrato, Tetra, não agradou. Não agradou. E assim, olhando, então ele quer o quê? No mínimo 2 anos de contrato e com um aumento significativo. Não, o valor Ganharia não foi mais o que do pegou, que hein, Zinho? O o valor período. para ele estava ok. A questão foi o tempo de contrato, porque ele entende que ele com 28 anos ainda teria direito, entre aspas, obviamente, a um contrato mais longo, principalmente pelo que foi feito com o Bruno Henrique. Não, e ele está no direito dele. Conquistou tudo no Flamengo, ganhou muito. É importantíssimo na história do Flamengo. Está no direito dele de saber o que ele merece ganhar. A gente não vai entrar nesse debate aqui. Ele está certo de buscar o melhor para ele. Estou dizendo que assim, o momento não é o propício para ele exigir, porque ele não vive esse grande momento dentro do elenco e está até com a torcida também. Há o reconhecimento. Enfim, eu estou indo pela declaração do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol. Me parece que as portas se fecharam no Flamengo. Isso não quer dizer que não mude ali na frente. Futebol, já vi de tudo. Eu estou falando no Palmeiras. Ele chegar com um salário altíssimo, maior do que todos os jogadores que o Palmeiras tem. O treinador acabou de falar que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Então é um contrato de no mínimo 2 a 3 anos, que colocando a verba dá um valor desse, e sendo que ele não chega como titular absoluto no Palmeiras. Nesse momento, o Gabigol não chega como titular absoluto. Ainda mais com o Dudu recuperando e com o Felipe Anderson estreando. Vai ter que brigar pelo espaço com o Rony, com o Flávio Lopes, com o Felipe Anderson, com o Gabigol, com o Dudu, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. Eu olhando para a administração de elenco de clube financeiro, não sei se é uma boa para o Palmeiras, não. O Palmeiras Vamos ver. É o Palmeiras do Abel Ferreira. É isso. Ele é o protagonista. E os jogadores que hoje são ídolos foram muitos deles foram moldados pelo Abel Ferreira. O Rafael Veiga hoje tem outro tamanho. O Zé Rafael tem outro tamanho. Gustavo Gomes. O Dudu já era grande. Já era grande. Até foi mais protagonista antes do Abel. Exato. Mas também teve momentos importantes com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o elenco precisa de um camisa 9. Mais confiável, que solucione e que decida jogos. O Gabigol poderia entregar isso, mas você tem que analisar uma contratação pelo pacote. Sim. Repito, eu acho que seria uma contratação que poderia dar um retorno técnico, mas ao mesmo tempo é uma contratação que pode desalinhar esse espírito e essa metodologia do jogo coletivo, do que é o Palmeiras. Poderia ser também um problema para ele administrar. Eu não sei se o Abel quer esse problema para administrar. Ou é à toa que o Palmeiras consegue, ano após ano, tá sempre brigando por título e ganhando taça grande. É o que o Zinho falou, né? Alguém teria que se adaptar profundamente. Ou o Gabriel ou o elenco do Palmeiras. E eu nem acho que dentro do campo seria um problema para o Gabriel essa adaptação. Ele já jogou atrás do Pedro no Flamengo e ele já foi o centroavante, ele já trocou de lugar com o Bruno Henrique. O que me causa mais curiosidade de ver como as coisas se encaixariam é o que não permeia o futebol. Em 2019, por exemplo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, eleito o melhor jogador da Libertadores. Quem é o símbolo da conquista do Flamengo na Libertadores? Os 2 gols da final. Não só por isso. Mas se fala que aquele Flamengo é o Flamengo do Gabigol. Aquele é do JJ. Ah, mas falam que é do Gabigol. O Flamengo é do JJ. É o príncipe rubro-negro. Desculpa, é o Gabigol. Desculpa. Não é? Aquele time todo mundo rotula como o Flamengo do JJ. Tem mais títulos que derrotas. Aquele time campeão da Libertadores com o JJ, para mim, é o time do treinador. Aquele é o time do treinador. Sim, Pascoal, mas o que eles querem dizer é assim, que dentro de campo tinha um protagonista ele era eleito pela imprensa, pela torcida, o ídolo era o Gabigol. Mas o eficiente era o Bruno Henrique.
Pois é, mas Não, ainda ele também assim jogou os muito, né? holofotes estavam no Gabriel. Entendeu? Acho que Porque esse é o ele ponto. faz os 2 gols da decisão. Não, mas o Gabigol E eu jogou está- muito em Não, 2019. jogou, claro que jogou. E muito gol. Nesses 2 gols da decisão, eu estava ao lado do Zinho, com muito prazer, na decisão da Libertadores da América, Sim. naquele dia. A gente vê... O Gabriel, se você quer saber, o Zinho, a gente conversando ali no paralelo, a gente fala assim, o Gabriel hoje não tá o Gabriel. Não, meus comentários era que ele não estava bem no jogo. É. E não estava mesmo, não. Os 2 zagueiros, né? O zagueiro do Como é que River, é o nome que você Pinola, falava? Luzinho. Pinola, Até- o carequinha. Pinola. Pinola, mas tinha um outro. Machine quarta, não sei o que você falava assim. mas qual- É isso. e assim, em 2 lances, no finalzinho do jogo, ele decide. É a estrela mesmo. O cara é predestinado, o cara é bom. Ali, aquele momento decisivo, ele chama a responsabilidade. Eu vou te falar, na Libertadores que o Flamengo ganha contra o Atlético Paranaense, o Pedro é eleito, né? É o artilheiro. Mas eu acho que é ele que é eleito o melhor da Libertadores, não? Não, eu tô falando de Eu não lembro agora. 19. De 19, o Bruno Henrique é eleito o melhor Não, da não, mas Libertadores pra- e ele é... Bruno Henrique foi o rei da América, né? Não Sim, me lembro. sim. É. Bruno Henrique É, foi o rei da América. Mas ele é Petra. muito protagonista em títulos importantes do Flamengo. Decide Ele muito realmente Sim. É, não, é um isso cara é muito bom. determinante. E ele tem esse rótulo que o Donan falou, gente. Ele chama esses holofotes para ele. O estilo dele, ele é polêmico, ele é um cara extrovertido mesmo. Então ele ou ame ou odeie, ou fale bem ou fale mal, ele é esse personagem. O Gabigol, ele é ídolo da molecada, de outros times. Quantas vezes a gente viu o Gabigol chegando para jogar contra os times, contra os adversários, no campo dos adversários, e os molequinhos querendo ele. Ele é esse ídolo da molecada porque ele tem esse jeito polêmico e chama a atenção. Tanto é que a gente está falando aqui dele. Exatamente. Né? Só que o momento dele não é o melhor. Não. O momento dele não é o melhor e a gente está falando dele no estilo Palmeiras. Eu olhando assim, não combina. Agora, se o Gabigol falar assim, opa, Tô eu afim, quero ir pro quero Palmeiras. Eu quero conquistar, outra coisa, eu quero né, ir. O Zinho? Abel, conta comigo. É titular, é de reserva, eu vou jogar. Qual é a função? Aí é diferente. Aí é Ô, diferente. Tetra, eu tenho que fazer o intervalo. Galera, é isso, pessoal, falando sobre Gabigol, esse assunto que vem sendo bastante debatido aí nos últimos dias, principalmente após o afastamento do Gabigol do Flamengo. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, acho que não vai ser relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Abel Ferreira ontem foi perguntado ali sobre Gabigol, ele não quis falar muito sobre esse assunto, mas falou que a Leila sabe, né, o que ele quer. E está esquentando, né, essa possível chegada do Gabigol no Palmeiras. Divide opiniões entre torcedores do Palmeiras. Parte da torcida é a favor, a outra parte não gosta da ideia do Gabigol. Mas eu acredito que se ele chegar a se dedicar, né, tiver 100% comprometido com o grupo, né, pode sim ser muito, muito útil e ajudar bastante o Palmeiras, principalmente aí na sequência, né, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Mas vamos aguardar para ver se vai se concretizar mesmo esse negócio. O Gabigol tem esse jeitão dele, né, meio que marrento, mas se tiver comprometido, né, se o Abel provavelmente vai ter uma conversa aí antes de fechar com o Gabigol, se ele se dedicar, pode ser sim muito útil, mas vamos aguardar, né? Muitas especulações, tem vários clubes aí interessados no Gabigol, seria uma ótima contratação, né? Quero ver a opinião de vocês, comenta aqui abaixo se você é a favor ou contra a chegada do Gabigol. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.